e vem tomar um café comigo. Senta aí, mana, que eu vou te contar a minha história. Como que eu comecei no digital? Como que eu comecei aqui na internet? Prazer, sou Juliana Araújo, uma alenquerense morando no meio da Transamazônica, no meio da Amazônia. Tenho 23 anos, sou UGC Creator, mentora, já formei muitas alunas que hoje são minha inspiração. E chegar até aqui já é uma vitória. Eu sei que ainda estou no processo, mas eu sei que eu já fui muito longe. E hoje eu vou contar a história da Juliana Araújo, de onde ela saiu. Eu sou de uma cidade chamada Alenquer, Pará. Eu cresci, gente, no interior do interior. Tem o interior do Pará e tem o interior, que é a colônia no qual a gente chama por lá. E eu cresci com os meus avós, de família pobre, uma mãe que tem uma doença que não tem cura, que se chama esquizofrenia. E é por isso que hoje eu luto por eles, para dar um futuro melhor para eles, que futuramente eu possa dar uma casa, cuidar da minha mãe, dar um tratamento para ela. E eu te convido a vir comigo nessa trajetória. Aos 12 anos de idade, eu via meu avô colher polpa de fruta. Era goiaba, maracujá, acerola. E teve um certo tempo que ele parou. Sabe o que eu fiz, gente? Eu plantei maracujá. E deu muito maracujá. Eu comecei a vender a polpa de maracujá. Eu era a pessoa que fornecia, que fazia todo o processo manual, né? De colher a fruta, de ensacolar, de congelar. E eu comecei a vender, gente, a polpa de maracujá para uma pessoa que levava para a cidade. Como eu era de menor, não podia, né? E eu me descobri que eu podia empreender, que a venda seria tudo, que eu poderia conseguir muitas coisas. Estudava no interior, né? O fundamental todo, estudei no interior. Fiz até o 9º ano lá no interior, depois eu fui para a cidade. A gente ia de ônibus. Como a gente não tinha casa e nem condições para se manter na cidade, porque assim, gente, quem mora no interior, é mais barato viver no interior do que numa cidade. Porque na cidade a gente gasta muito, por conta que precisa de tudo, né? Já no interior não, tem plantação, tem galinha, tem peixe. E assim a gente conseguia sobreviver. Só que para estudar eu tinha que ir de ônibus. Era 30 quilômetros de estrada de chão para chegar na cidade. Às vezes atolava o ônibus, dava prego e a gente ficava o quê? Na estrada. Só que era o jeito, gente, não tinha outra opção. Ou você estudava, ou você ficava para sempre naquele lugar. Também teve um período que não tinha mais ônibus. Para finalizar o ensino médio, gente, eu tive que me mudar para a cidade. E eu fui para casa das pessoas, das outras pessoas. Eu aprendi muita coisa, como me comportar. Não era fácil porque eu era uma inquilina. Eu não era daquela família, mas eu consegui. Eu lembro como se fosse hoje meu avô dizendo: Ju, eu te via com uma mochila nas costas, procurando uma oportunidade de sair da pobreza. E pra mim aquilo eu guardo, sabe? E lembro que não foi fácil, mas eu cheguei até aqui e eu sou uma vitoriosa por isso. E é por eles e é por mim que eu luto todos os dias. Eu te convido a vir nessa jornada também. Em 2020, na pandemia, eu abri uma loja, gente, que era Florenza Estilo, uma loja online, tá? Vendia no Marketplace. E eu comecei a vender e vendia muito, gente. Foi aí onde eu comecei a gravar vídeo pra internet, principalmente no Instagram, pra vender as roupas. Se você não aparece, eu já tinha essa mentalidade. Como que eu vou vender? Vendia muito, gente. Muito mesmo. Só que eu não consegui ter administração do dinheiro. E lembrando, tá? Foi com auxílio emergencial. E consegui comprar as roupas para revender. Peguei alguns pinos e logo depois, gente, eu espalhei currículo pela cidade toda. Porque o meu sonho era ter um emprego. E de CLT, né? Porque carteira assinada era o auge, gente. Na época, né? Minha família tem a carteira assinada, trabalhe. Foi que eu consegui um trabalho, gente, numa empresa onde eu passei 4 anos da minha vida. E comecei, né? Me destaquei como vendedora, como eu já sabia dos macetes, como é se vender, como é vender algo. Desde os meus 12 anos, eu passei 4 anos nessa empresa, que eu não posso falar o nome aqui, senão dá BO, né? Me mudei para Santarém, na cara e na coragem. Não tinha grana para pagar um aluguel, a gente repartiu aluguel com 2 pessoas, 2 amigos meus que também trabalhavam lá na empresa no qual eu trabalhava. Eu fiquei lá, gente, muito pouco tempo, porque eu tinha um namorado e ele era muito ciumento, né? E que não deixava. Aí foi que eu fui pra casa da irmã dele. Não foi legal, gente, porque era muito longe. Eu tinha que pegar 2 ônibus por dia, só pra vocês terem uma ideia. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. E aquilo me desgastou mentalmente. E eu pedi pra sair, eu queria voltar pra minha cidade, não queria mais morar em Santarém. Passei só 3 meses lá em Santarém. Voltei pra Alenquer, teve a minha jornada também, fui destaque nacional em vendas lá da empresa, foi muito bom. Aprendi muito com a empresa, gente. E eu recebi uma oportunidade de vir para Altamira, no Pará, na cidade no qual eu moro hoje. Eu me mudei para Altamira. Só que era para passar 15 dias, gente, 15 dias.
E aqui, gente, foi uma cidade que me abriu portas. Eu olhava esse rio, que é o Rio Xingu, no qual eu me apaixonei, e sempre eu tomava banho, né? E veio uma pessoa que me disse: quem prova das águas do Xingu não volta mais. Eu passei nessa empresa, gente, eu fui vendedora, né? Aqui já em Altamira, fui gerente e em fevereiro de 2024 eu fui demitida. E eu trabalhando nessa loja, né? Dei meu máximo, gente, me esforcei muito, muito mesmo. Pra vocês terem ideia, como eu era gerente, né? Quando dava algum BO, 10 horas da noite eu tinha que estar lá. Qualquer hora da minha noite eu tinha que estar na empresa, cuidando da empresa. E foi que teve alguns problemas financeiros, a empresa, gente. E tipo, faliu, sabe? E me demitiram. Beleza, me demitiram, meu chão caiu. Foi uma das noites piores que eu já passei aqui em Altamira, sozinha, sem ninguém, sem absolutamente ninguém. Eu não sabia fazer outra coisa, a não ser vender o que eu vendia na empresa. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Chorei a noite toda. Só que é o seguinte, gente, eu já gravava na internet, no Instagram, já tinha lá, só que eu não tinha nada posicionado, não tinha nada de produto. E eu tava passando também por problemas financeiros na época. Eu fiz uma planilha financeira, comecei também a vender ela, só que não deu em nada, né, gente? Como eu não me posicionava direito, eu não consegui vender ela realmente. E eu tava conversando com uma professora, gente, que eu digo que é um anjo na minha vida. E ela me perguntou a seguinte coisa: você conhece o que é social media? Você sabe o que é? Eu tô precisando de uma pessoa assim. Ó, vou te indicar para um amigo meu, ele tá precisando. E foi que eu já conheci essa pessoa, gente. Eu fiquei, meu Deus. Eu mandei mensagem e no outro dia eu fiz a entrevista. Passei, na segunda-feira eu já tava trabalhando. Lembrando que eu saí na quinta-feira do trabalho, tá? E eu já tava trabalhando na segunda-feira, gente. Eu não falei nada pra minha família, não falei nada pra minha avó. Eu simplesmente enfrentei tudo sozinha, com medo, mas eu fui com medo mesmo. Entrei nessa agência de marketing, aprendi muita coisa, tudo que era de curso, gente, eu explorei tudo. Eu não fiquei quieta porque eu pensava assim, gente, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei de nada, eu tô com medo, eu tava numa caverna, né, e meio que quando eu fui demitida, caiu, gente, um balde de água fria. O que tu tá fazendo da tua vida, Juliana? Você vai ficar pra sempre nesse trabalho de CLT? E eu já queria sair de lá, gente, eu pedi por aquilo. E quando eu saio, eu fico triste, né, frustrada, mas depois eu agradeço, porque só Deus sabia que eu precisava daquilo. Eu precisava daquele banho de água fria, eu precisava daquele tapa na cara. Eu aprendo tudo sobre social media. Recebi o seguro-desemprego, né, e estava recebendo lá o salário da agência, só que eu sabia de que aquele saláriozinho não dava em nada, né, não ia conseguir pagar as minhas contas. E eu coloquei uma meta que em agosto eu iria sair da empresa, eu ia ficar até agosto. Aprendi tudo que eu precisava naquele momento, foi que eu pedi demissão em agosto. Aconteceram algumas situações, eu tive que pedir minha demissão. Pedi minha demissão, me pagaram direitinho. Fui para uma outra agência, passei uma semana, gente. E eu recebi uma proposta para trabalhar numa cidade chamada Igarapé-Miri. Era a época de campanha política 2024 e eu fui trabalhar nessa cidade de Igarapé-Miri, que é a capital mundial do açaí. Me apaixonei na cidade e foi aí que eu descobri minhas raízes, que é a Amazônia, que esse território eu preciso defender. E é daqui, eu não preciso me mudar, eu não preciso sair do meu lugar para conseguir algo, ou também para transbordar na vida de outras pessoas, para ensinar o que eu sei. Como que eu saí de um trabalho onde era uma prisão, que eu não conseguia ter visão, porque eu estava na caverna. Trabalho na campanha política, passo 60 dias fora de casa. Conheci Belém do Pará, que hoje eu sou apaixonada naquela cidade, nunca tinha visto na vida, gente. Eu fiquei pasme quando eu olhei para aquilo, né? Eu digo, meu Deus, é prédio. Eu fiquei assim, menina do interior mesmo. Não tinha andado de escada rolante, né? E eu andei pela primeira vez, igual o Chico Bento no shopping. E foi incrível. Voltei para Altamira, comecei a prestar serviços de social media, de videomaker, voltei para a agência no qual eu fiquei 5 dias. Foi uma outra agência, eu fiquei 5 dias lá. Eu comecei a trabalhar, fiquei um mês de férias, que eu coloquei na minha cabeça, tinha recebido, né, da campanha política, trabalhando como social media videomaker lá. Foi lá em Igarapé-Miri que eu aprendi mesmo sobre essa profissão que é o social media e o videomaker. E dezembro, gente, eu passei com a minha família, tá? Dezembro todo. Eu digo, cara,
Faz um tempão que eu não vejo minha família. Esse mês vai ser só pra eles. E eu moro, gente, a 500 quilômetros de Alenquer, tá? É longe. Pra ir lá tem um custo, não é barato pra chegar lá. E ano de 2025 volto pra Altamira e comecei a atender clientes, tá? Já tinha uns clientes fixos já de social media, videomaker, fazia um bico ali, um bico lá. E tinha que dar meu jeito, gente, pra pagar as contas, né? Abri também uma agência, que é a Faz Negócio, não deu certo. Aí foi que eu conheci o Jackson Queiroz. O Jackson, gente, é o meu companheiro de vida. Hoje nós estamos juntos, vivendo também nessa caminhada de gravação de vídeo, de criação de conteúdo. Foi que eu comecei a estudar outro ramo, que é o ramo do UGC Creator, que é o conteúdo gerado pelo usuário comum. É hoje a profissão no qual eu estou hoje. Sou mentora, já formei turmas de UGC Creator, mulheres maravilhosas que estão trabalhando nesse ramo do UGC Creator e que me transformou, gente. Hoje eu trabalho para marcas que eu nunca imaginei na vida. Só para vocês terem ideia, nunca me passou na mente, na cabeça, uma menina do interior de Alenquer, não parar, trabalhar para uma marca, exemplo, Pantene, L'Oréal, é meio que impossível. Só que nada é impossível, gente, para Deus. E 2025, gente, foi o ano de muito aprendizado, de desenvolvimento pessoal, e hoje eu estou aqui. Fui para a COP30 e foi maravilhoso, gente, a COP30, onde eu vivi uma experiência. Sou embaixadora da Jornada Amazônia e eu fui para uma viagem. Viajei pela primeira vez de avião em 2025, em novembro, e eu me apaixonei e quero fazer isso muitas e muitas vezes. Quero viajar muito. Eu jamais pensei que eu estaria lá. Jamais pensei que ia ter essa oportunidade. E lembrando que nada saiu do meu bolso, tudo foi pago pela Jornada Amazônia. E para mim foi incrível, porque eu fui para criar conteúdo, fui para ser embaixadora, e isso foi o que o digital me trouxe até aqui. E inúmeras outras coisas, conquistas que eu conquistei em 2025. E 2026 será o nosso ano. Essa foi minha jornada até aqui, gente. Estudei muito sobre o UGC Creator. Hoje eu sou especialista, sou mentora, tenho convicção do que eu estou falando e do que eu vou ensinar. E nesse canal eu vou te mostrar a minha trajetória, eu vou te ensinar como que sai do zero ao digital, como que você faz para conseguir grana extra aqui no digital ou tornar a sua renda principal, para você ficar com a sua família, com os seus filhos, para você viajar para qualquer lugar do mundo a qualquer hora que você quiser, a não ficar presa. Vou te ensinar a trabalhar com grandes marcas. Então, se você quer aprender com uma pessoa que veio também de baixo, que não mediu esforços para estar aqui, que estudou muito, que se dedicou, porque eu estou disposta a te ensinar aqui dentro desse canal a como também sair do improvável e tornar possível os teus sonhos através do digital, através da criação de conteúdo. Então assina esse canal, aciona as notificações, me siga também, ó, nas redes sociais, vou deixar aqui, e vem comigo nessa trajetória, porque eu vou te ensinar tudo que eu sei, toda a minha jornada aqui nesse canal. E até a próxima, eu te vejo no próximo vídeo. E acabou, gente, esse é o primeiro vídeo do canal, tá? De 2026.